Nós estamos estudando sobre a igreja, né? E hoje nós, em especial, vamos estudar sobre as marcas da igreja. As marcas da igreja. A igreja tem várias marcas. Nós chamamos, em especial, as características da igreja. O que nós estudamos, por exemplo, em plantação e revitalização da igreja, que cada igreja tem o seu DNA. O que é DNA? É a sua forma de pensar, de agir, de interagir, de executar. Do DNA da nossa igreja é o encontro de casais, é o ECC, o Encontro de Casais com Cristo. Faz parte do DNA da nossa igreja. Também faz parte do DNA da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana Maranata, missões, cuidar de missionários, né? Evangelizar, faz parte do nosso DNA, cuidando dos missionários. Mas faz muito pouco parte do nosso DNA ter momentos de evangelização como esse que nós estamos tendo agora, no próximo sábado, mas deve sim ter essas marcas. As marcas da igreja. Como podemos identificar uma boa igreja? Aonde nós podemos servir o Senhor Jesus Cristo a tempo e a fora de tempo. É certo que nós vamos ter igrejas hoje de várias formas. Se você sair procurando igreja, né, você vai ver igreja que tem paredes pretas, né, toda preta, parede preta, tudo, né? Lá em Curitiba tinha uma igreja que era dos Gólgotas, né? Chamada Gólgotas, era dos homens de preto, eles vestiam preto, vestiam roupão, e eles iam para a igreja com aquelas roupas, todo mundo usando cabelo preto, unha pintadas de preto, toda a forma. É um estilo de igreja, uma forma de igreja. Mas como identificar então uma igreja sadia, no meio de tantas diversidades, né? Talvez você é presbiteriano, se você é mais da linha reformada, mais da linha calvinista, mais da linha tradicional, você passa longe dessas igrejas e fala assim, meu Deus do céu, né? Será que Deus está aí nesse meio? Será que Deus está aí nesse movimento que tem acontecido? Vemos igrejas de várias formas. Igrejas que batem palma, né? Em especial quando nós viemos conhecer a igreja Presbiteriana Maranata para vista ao pastoreio da igreja, os meus meninos, né, ao sair daqui, falam assim, pai, eles não batem palma, né? Eles não batem palma nos cânticos. Tudo bem, filho, bater palma não é uma questão essencial para uma igreja sadia. Bater palma faz parte ou não. Uns têm ministério de louvor, outros não têm, né? Uns têm bateria, outros nem bateria tem. Uns cantam cânticos, outros cantam hinos, outros... Ok, tudo isso faz parte do que não é doutrina em especial, assim, que pode não ser pecado ou pode até gerar pecado isso. Pode até gerar pecado isso. Por exemplo, cânticos com letras bem aberrantes, né? Uma música fala que a minha vitória tem sabor de mel, né? Olha só, e se você olhar a letra da música, essas músicas falam de vitória contra o irmão da igreja. Será que isso é uma igreja sadia? Não é uma igreja sadia. Igrejas com doutrinas e desenvolvimentos e outras consolidadas, outras igrejas que têm uma doutrina bem estabelecida biblicamente. O Cristo glorificado disse à igreja de Sardes, olha só, Apocalipse 3, de 1 e 2. O anjo da igreja em Sardes escreve, essas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Se vigilante e consolida o resto que está para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. O Senhor Jesus Cristo está trazendo uma exortação à igreja de Sardes
Por quê? Porque essa igreja estava se desviando da obra do Senhor Jesus Cristo, do amor de Deus. E ele fala: conheço as tuas obras, conheço as tuas obras. E aí ele vai dizer que tens nome de que vive e estás morto. Olha a exortação que o Senhor Deus dá a essa igreja, de parece que você está viva, parece que você está atuante, parece que você está numa igreja boa, mas você está morta, você não está vivendo. A igreja de Sardes estava à beira da extinção, mas Cristo disse que ela poderia reagir. Dá uma reagida aí, muda a concepção, muda a ideia, muda a forma. A igreja pode se desviar do caminho do Senhor. A igreja deve ser edificada sobre a doutrina dos apóstolos. E não abrir mão dessa doutrina dos apóstolos, não abrir mão do que Deus quer para a sua vida, para a sua caminhada, mas olhar para o Senhor Jesus Cristo como o Deus da igreja. É interessante que muitos acham que a igreja não pode morrer, ou não pode padecer, não pode passar por dificuldades. Pode, toda a igreja pode. Nós vimos igrejas, né, que eram fortes, fortíssimas, igrejas que eram relevantes na história e se tornaram quase que irrelevantes. Igrejas que até vieram a sumir, a não existir mais. Por quê? Porque se tornaram longe da palavra do Senhor nosso Deus. Quero chamar a tua atenção também ao texto de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10 e 11. Fala assim: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. A centralidade da igreja não é as pessoas, mas é o fundamento que foi posto já pelo próprio Cristo. Ele é a pedra angular, a pedra rejeitada. Ele é o fundamento e a estrutura das nossas vidas. E os apóstolos estavam com essa centralidade e esse caminho. O fundamento apostólico do que foi posto para a vida da igreja. Veja só o que diz lá em Efésios capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. A igreja tem que estar com um fundamento estabelecido, claro e único, que é Jesus Cristo. A igreja não é mantida pela a família A, B ou C ou G, qual seja a família. A igreja é mantida e estabelecida na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo. Efésios 3, 4 e 5 fala assim: pelo que, quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do ministério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos santos apóstolos e profetas no Espírito. Há uma ação, a ação do próprio Deus a agir em nossas vidas através daquilo que foi estabelecido no passado. Nós, como igreja, não temos que inventar um novo evangelho, uma nova forma, né? O mundo corre atrás de novidade. Novidade em cima de novidade. Mas qual que é o problema de correr atrás de novidade, né? Os mais jovens gostam disso, de novidade. Qual que é a novidade de hoje? A novidade, amanhã se torna o quê? Não mais novidade, se torna comum. Hoje nós temos uma igreja inovadora. Vamos lá, vamos pintar a parede de preto, vamos colocar o púlpito de preto, vamos fazer umas flores aqui, vamos fazer o tal. Um mês depois, aquilo deixou de ser novidade. Deixou de ser bom. E a gente precisa de algo novo, mais novo do que aquilo já foi feito. Correr atrás de novidade é correr atrás do vento. Correr atrás de novidade é correr atrás daquilo que não tem paradeiro, que não tem fim. E a gente sempre quer uma experiência maior, a gente sempre quer algo diferente. Mas esse algo diferente substitui Cristo. Esse é o problema. Esse é o problema. Nós temos que buscar Cristo na centralidade da nossa vida. Uma marca da igreja é ter Cristo no centro das nossas vidas.
3 marcas foram definidas para identificar uma igreja de Cristo. A primeira marca é a pregação da palavra. A primeira marca, a pregação da palavra. A igreja prega a palavra. A igreja exalta a palavra. A igreja tem a centralidade na palavra ou no louvor. É muito comum a gente ouvir as pessoas falando assim, eu gosto muito do momento de louvor. Eu gosto muito do momento de adoração na igreja, do louvor, onde tem os cânticos, mexe comigo. Mas chega na hora da palavra, na hora da palavra, não, esse negócio da palavra é muito chato, né? É muito demorado, né? Fala demais. E não deve ser assim. Tem 40, 50 minutos de cânticos, 10 minutos de palavra. Não pode ser assim. Pelo contrário, nós devemos ter os cânticos, e eu gosto de cânticos, tanto quanto nós olhamos a nossa liturgia, tem muitos cânticos, mas também tem que ter muita palavra também. Tem que ter muita palavra do Senhor nosso Deus. Já fizeram algumas críticas para mim, como pastor, falando assim, o senhor lê muita Bíblia, né? O senhor usa muitos textos bíblicos na mensagem. Eu falei, então, essa é uma boa crítica. Pode continuar. Essa é uma boa crítica. Ler a Bíblia é muito bom, né? Se a crítica é essa, pode continuar fazendo, porque não vamos deixar de ler a Bíblia e de referenciar tudo o que nós estamos falando pelas Escrituras. A pregação da palavra deve ser a nossa centralidade. A pregação da palavra deve ser a nossa verdade. Cantar a Bíblia é algo maravilhoso, como nós cantamos o Isaías 53. É algo maravilhoso quando cantamos o Salmo 100. Devemos ter a pregação da palavra centrada em nossas vidas e corações. A igreja tem que estar olhando isso. Se você for numa igreja onde ele não prega a palavra, meus irmãos, sai fora. É algo terrível. E diga de passagem, eu fui em uma conferência, pode dizer uma conferência da nossa sinodal de uma cidade, e falando sobre as 5 solas, né, uma semana de reflexão sobre as 5 solas, na Semana da Reforma. E o dia que era da pregação da palavra, somente as Escrituras, o pregador convidado falou da história, falou dos historiadores, dos reformadores, mas não leu a palavra, não leu a Bíblia. Como secretário presbiterial, depois eu chamei minha diretoria e falei assim, olha, irmãos, um irmão veio falar para mim, pastor, você viu que mensagem que o pregador trouxe? Eu falei, que mensagem? Eu não ouvi. Eu não ouvi mensagem. Eu ouvi uma aula de história. Mensagem eu não ouvi. Que texto bíblico que ele leu, irmão? Qual foi o texto da Bíblia que ele leu? O irmão parou, começou a olhar, começou a refletir. Fala o texto bíblico que ele leu. Ele leu a Bíblia, pastor? Ele não leu a Bíblia. Meus irmãos, por mais que seja bonito, por mais que seja legal, por mais que seja divertido, por mais que seja engraçado, por mais que seja verdadeiro, por mais que seja histórico, se não tiver a palavra, não é algo que alimenta a nossa alma, alimenta o nosso humor, alimenta a nossa alma, a nossa alegria, mas não alimenta a nossa alma por completo. Porque é a palavra de Deus que é alimento, a palavra de Deus que é a verdade. Devemos nos manter na palavra. O segundo ponto aqui é a observação adequada dos sacramentos. A igreja tem a observação adequada das ordenâncias dadas por Deus, as nossas vidas dadas por Cristo. Fazer isso até a consumação do século, até o final. A Santa Ceia, o batismo, são os sacramentos. Esses estão sendo de forma adequada. O batismo salva ou o batismo não salva? Estava conversando com um irmão conhecido da igreja que está fora e começa as indagações sobre batismo, sobre forma de batismo, batismo infantil. E aí uma das coisas que eu falei para esse nosso irmão foi assim, meu irmão, veja se aí
no lugar que você está servindo, se o batismo salva. Se o batismo é dado para a salvação ou para os salvos. Porque se o batismo foi dado para a salvação, aí sai fora. Porque o batismo não salva, mas ele é para os salvos. Em outros lugares, em outros movimentos, nem se batizam mais. Não batizam mais. Se o batismo não salva, mas se o batismo é apenas uma marca dos salvos, então não precisa batizar, porque já é salvo. Uai, calma aí. Isso vai em encontro ao que muitos estão falando e pregando fora. Você não precisa da igreja. Você não precisa dos sacramentos. Você não precisa obedecer às ordens dadas. Basta você ter Deus aonde você estiver. Mas os desigrejados, como que se batizam? Porque é uma ordem dada. Os desigrejados, como participam da comunhão, da Santa Ceia? Porque é uma ordem dada. Percebe como que essas marcas fazem diferença e são fundamentais. Mas lá na igreja apostólica católica romana, eles fazem a Santa Ceia, mas o pão se torna carne? Ou pão é a referência e existe a bênção do amor de Deus e do cuidado divino para com as nossas vidas ali. Meus amados, percebe como que isso faz diferença? Cada ceia, para aqueles que o pão se torna carne e o suco se torna vinho, esse é mais uma morte, mais uma crucificação de Cristo. O que Cristo realizou naquela cruz é o sacrifício perfeito. E o pão não se torna carne, nem o vinho, o suco de uva, o sangue de Cristo. Mas eles se referenciam o que Cristo realizou naquela cruz por nós. E o seu amor e o seu cuidado e a sua bênção na vida de cada um de nós. E o terceiro ponto, ele fará fiel exercício da disciplina eclesiástica. Tudo pode. Você pode fazer o que você quiser no lugar que você está, ou existe uma regra, uma norma estabelecida pela palavra de Deus, e essa palavra de Deus ela é exercida com fidelidade. Ou as pessoas fazem de conta que não veem o erro, para não corrigir o erro, para não exortar o erro em amor. Eu não estou falando em exposição das pessoas. Eu não estou falando em deixar quieto, mas estou falando em olhar o que as Escrituras diz e obedecer às Escrituras, ensinando a verdade e exortando na verdade. Acontece que muitas das vezes os conselhos, a igreja, deixa de exercer a autoridade eclesiástica e deixam de disciplinar os seus, por causa do deixa quieto. Deixa quieto. Não vamos mexer com isso não. Não vamos mexer com isso não. Pelo contrário, a igreja disciplina os seus, porque o pai que ama é o pai que corrige. É o pai que corrige. Se você está numa igreja e que tudo pode nessa igreja, então a marca dela está deturpada, porque Cristo é o Deus que exortou a igreja, exortou os seus, falou a verdade, anunciou a verdade, em amor, é verdade, em amor. Os apóstolos estabeleceram a igreja que pela pregação das Escrituras e o seu cumprimento dessas Escrituras é algo maravilhoso. A comunhão da igreja no livro de Atos existe entre aqueles que continuam no ensino dos apóstolos, continuam olhando essa palavra, olhando essa verdade. O crescimento da igreja é descrito por Lucas como o crescimento na palavra. Veja lá, Atos 6, versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. O que estava acontecendo? A palavra de Deus era pregada em Jerusalém e estava se multiplicando o número dos discípulos.
A palavra de Deus era anunciada. A palavra de Deus estava sendo anunciada com verdade, com amor, com graça, com lealdade às Escrituras. E o que estava acontecendo? Então o número dos discípulos estava aumentando. Nós precisamos anunciar a verdade, a palavra de Deus. Hoje o mundo está sedento de palavra de Deus, porque tem muita informação fútil, muita coisa que não edifica, que não constrói. Os ministros pelos quais a igreja é edificada são os ministros da palavra. Da palavra. Efésios 4:11, e ele mesmo concedeu a uns apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Os pastores são os ministros da palavra, que buscam a palavra, que exaltam a palavra. Os discípulos, quando viram e foram notificados do que estava acontecendo com as viúvas, que não estavam recebendo alimento na hora da comunhão, e ali não era da Santa Ceia, mas é da comunhão do pão, do partir do pão, eles recebem a informação que as viúvas não estavam recebendo alimento. O que eles falam? Não é certo nós deixarmos a dedicação à palavra para dar comida às viúvas. Então vamos eleger irmãos dedicados, fiéis à palavra, para assim fazer. E ali vai ter a eleição aos diáconos, para que esses pudessem acolher e acudir as viúvas e os necessitados na história. O mundo atual tem visto o compromisso com a palavra e de ladeira abaixo, né? Ladeira abaixo. Muitos no nosso tempo, pastores até que era para ser os pregadores da palavra, estão tentando atualizar a Bíblia, né? Atualizar a Bíblia. Devemos atualizar a Bíblia. Por quê? Porque querem abandonar e falar coisas que a Bíblia não falou. Coisas que a Bíblia não falou. Esses dias atrás nós estávamos conversando com uma pessoa, ela falou assim: a Bíblia ela é machista, né? A Bíblia ela é machista, ela é exclusivista. A Bíblia não olha as mulheres como olharam ou como deveriam olhar. Pelo contrário, se você olhar no tempo onde foi escrita a Bíblia foi inovadora. Inovadora. Foi algo maravilhoso, que quebrou as barreiras. Muitas igrejas têm abandonado a palavra para viver o costume contemporâneo. E até muitas igrejas aí afora, em países afora, têm mudado a tradução da Bíblia. Para quê? Para aceitar os costumes, os modismos da época e da sua época. Não pode colocar que homem com homem não pode, né, ter as suas paixões, as suas relações íntimas. Não pode colocar isso. Não pode. Não, calma aí, o que diz a Bíblia? O que as Escrituras falam? Então isso deve estar e deve permanecer, porque a palavra não vai passar. Passa o céu e a terra, mas a palavra não passará. A palavra não vai acabar. A Bíblia tem sido vista como um livro arcaico, insensível às necessidades humanas, reforçadoras da intolerância e da opressão por muitas pessoas. Nós vimos pessoas que falarem contra as Escrituras, contra a palavra de Deus. E temos visto isso constantemente. O ensino de Jesus nos liberta da tirania e da arbitrariedade. Veja Mateus 11, versículo 30. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A palavra nos liberta. Cristo nos convida a tomar o seu jugo de obediência e de sabedoria. Porque Ele é que nos liberta. O Evangelho é libertador. O conhecimento do Pai
é dada pelo Filho a nós. E o conhecimento de Deus nos liberta das garras da opressão e do medo. Por quê? Porque somos livres. Somos livres a amar, somos livres a obedecer, somos livres a caminhar com o Senhor Jesus Cristo. E é interessante o conceito de liberdade que o mundo tem. Porque a liberdade que o mundo tem se torna libertinagem. A pessoa que fuma, por exemplo, diz que ela é livre para fumar. A pessoa que bebe, ela diz que ela é livre para beber e bebe. Mas a pessoa que fuma, ela não é mais livre. Ela está presa. Está presa ao quê? Ao seu vício. A pessoa que bebe, ela não é mais livre, ela é escrava do seu vício da embriaguez, do álcool. Quem que é livre de verdade? É quem pode fazer e não faz. Esse é livre de verdade. Eu sou livre porque o vício não domina o meu ser. Eu posso, mas não faço. Isso é liberdade. Porque aquele que pode e faz, não vai poder mais deixar de fazer. Vai ter que lutar, vai ter que batalhar para não fazer, ou para não fazer de novo. Nós que estamos livres, nós estamos livres. A liberdade de Cristo veio até nós. E o amor de Deus nos liberta das garras da opressão, do medo, da angústia. João capítulo 8, versículo 31 e 32, fala assim: disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos, o quê? Libertará. A verdade liberta. Mas não a verdade má, porque tem a verdade má, né? Tem a verdade que é para o mal, é deturpada, é corrompida pelos conceitos humanos, É interessante que eu estava refletindo esses dias atrás sobre o que a palavra de Deus nos traz e o que a ciência nos traz à nossa volta. Porque muitos têm olhado a ciência e visto essa como a pura verdade estabelecida para o nosso tempo. E aí eu refletindo, falei assim, tá, mas quantos anos tem a Bíblia? Só que Jesus veio ao mundo tem mais de 2000 anos. Mais de 2000 anos. Do começo até o final, a Bíblia, nós temos aí cerca de 5000 anos. 5000 anos. Em torno de 40 autores. Em torno de 40 autores, porque alguns a gente não sabe quem escreveu, por exemplo, Hebreus, a gente não tem muita certeza. Alguns livros podem ter sido escritos por 2 ou 3 pessoas, mas tudo bem. Vamos lá, 40 pessoas. É em torno de 5000 anos aí, do começo até o final da história. E é um livro bem antigo, vamos falar a verdade, né? Que livro que você tem lá na tua casa que foi escrito há mais de 5000 anos até do começo ao final? Nenhum, a não ser a Bíblia. Mas a Bíblia está ali, como verdade. A Bíblia está ali como verdade, permanece como verdade e está estabelecida como verdade. Agora, o que da ciência que tem aí há 5000 anos que ainda é verdade? A ciência muda a cada década, cada ano muda. O que é verdade uma coisa agora, amanhã já não é mais. O que é verdade, o que era estabelecido como claro e forma, depois deixa de ser verdade. E muitos morreram por causa disso. Muitos morreram por causa disso. Porque estavam olhando uma forma da ciência contrária ao que os outros criam. Por exemplo, no começo criam-se que a Terra era plana. A Terra era plana. Os cientistas da época. Não eram os terraplanistas de hoje não, tá? Os cientistas da época criam que a Terra era plana. Aí veio Galilei e falou que não era, era redondo. Ele foi morto por causa disso. Olha aí, os próprios cientistas da época. Meus amados, olha que interessante. Mas a palavra já falava isso no passado. A palavra já estava estabelecida no passado. E a palavra permanece. Muitos
tentaram deturpar a palavra, tentaram ir contra as Escrituras. E a Bíblia tinha razão e continua tendo razão e vai ter razão até o final. O Evangelho da salvação é da mudança do pecado, da morte eterna, por meio da cruz e da ressurreição de Jesus Cristo, que é o único caminho, e a única verdade e a única vida que existe para os seus. Jesus disse que o seu nome deve ser confessado diante dos homens, e fez o batismo como um sinal do discípulo. Mateus 28, 19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é uma ordem. Ide pregai, ide anunciai, ide falai. Mas não é só falar, mas é fazer discípulos, que é algo mais complexo do que só pregar o Evangelho. Fazer discípulo é algo mais demorado. Você pode ir e ser um instrumento de salvação, amém, glória a Deus, por isso você foi um instrumento de salvação, a pessoa conheceu Jesus através da sua vida, mas agora existe um processo de se tornar aquela pessoa discípulo, e tornar aquela pessoa discípulo é andar do lado, é caminhar, é andar 1 milha, 2 milhas, 3 milhas, e formar aquela pessoa no conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus, e da vida e da mudança da vida. Porque aquele que roubava, já não rouba mais. Aquele que mentia, já não mente mais. Aquele que furtava, já não furta mais. Mas antes trabalha, antes se dedica, antes agora é formado e forjado no amor e na graça do Senhor Jesus Cristo. Para quê? Para apoiar os outros necessitados que estão à sua volta. Meus amados, olha só que interessante. A palavra de Deus vem trazer para nós que devemos fazer esses discípulos. Mas agora também ele fala que existe uma prática que é um sinal externo do que está internamente, que ele fala que é o batismo. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Há uma forma que prega o Evangelho, faça a pessoa discípulo, batize-a e encaminhe ela para a glória do Senhor Jesus Cristo. Faça isso em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os desigrejados da nossa época, como que vão fazer isso? Não tem igreja. Quem que vai fazer isso? Quem que vai discipular? Quem que vai estar junto? Quem que vai ensinar? Não tem. Muitos no advento pós-Covid têm falado, não preciso mais da igreja, porque a igreja está aqui em casa agora, eu posso ligar meu computador, meu celular, assistir um culto, assistir uma mensagem e tudo mais. Tá, mas quem que vai batizar? Você vai se autobatizar, vai lá no chuveiro, né? Eu me batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Será que essa é uma verdade, uma prática verdadeira ou uma prática mentirosa? É uma prática mentirosa. Porque é o enviado de Deus que faz isso no outro. Não é você mesmo. Tomai, comei, esse é meu corpo que é dado por vós, disse Jesus. Aí você vai do outro lado e come. Não, não é assim. A ceia não é unitária, mas é coletiva. O batismo não é por si mesmo, mas por causa de Cristo. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo são 3 pessoas. É para mostrar que precisa ter unidade em nosso meio. Precisa ter conformidade, precisa ter a caminhada da segunda milha, do perdão, do amor e da graça. Assim como nossos filhos, por exemplo, se nós temos filhos e são filhos únicos, eles vão ter dificuldade de relacionamento, de se relacionar com as pessoas. E quando você tem mais de um filho, você vê que quebra essas barreiras. Né? Isso é maravilhoso. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em conformidade, a igreja deve assim também fazer, e o povo de Deus fazer também, vivendo de forma em unidade. Aqueles que dizem que a membresia da igreja não é necessária, ou até mesmo que é antibíblica, falham em compreender o que o Novo Testamento ensina sobre a igreja e a administração dos sacramentos. Jesus acrescentou à sua promessa a edificação da igreja com o reino de Deus sobre as nossas vidas.
aqueles que não levam em consideração a disciplina da igreja, a comunhão com os santos, a pregação da palavra, não estão olhando as escrituras da forma que deveriam olhar. E esses devem ser considerados como gentios e publicanos. Veja lá Mateus 18, versículo 17. E se ele não os atender, dize-o à igreja, e se recusar ouvir também a igreja, considerai-o como gentio e publicano. Percebe que quando havia um problema, quando estava acontecendo uma discórdia, algo que precisava ser exortado, agora o que é para se fazer? Mateus 18 foi citado até na reunião do Supremo Concílio agora como forma de usar a conciliação. E não é de admirar isso, porque a nossa igreja é bíblica e tem que olhar as escrituras como forma de prática mesmo. E é isso que deve ser. E ele fala assim, você tem alguma coisa contra o teu irmão, vai, chama ele à parte, conversa com ele à parte. Tenta resolver lá com ele. E se não resolver, você vai chamar um presbítero, alguém mais maduro, e conversa junto, uma testemunha. Se não resolver, então chama a igreja, envolve a igreja. E se esse não se arrepender e não voltar atrás, então a igreja, de qualquer forma, considerai-o como gentio e publicano. E se ele não atender, dize-o à igreja. E se recusar de ouvir também a igreja, considerai-o como gentio e publicano. Tá, calma aí, como que isso funciona sem igreja? Como isso funciona dos desigrejados, dos da internet, por exemplo? Dos crentes da internet, como que isso funciona? Eu não estou falando que as pessoas aqui não podem vir à igreja, mas estou falando daquelas pessoas que agora estão adotando a igreja como virtual, apenas online. Como isso funciona? Quem que você vai chamar? Vou chamar o pastor fulano de tal lá da internet. Vai dar certo? Será que ele vai? Né? Será que ele vai? Vou chamar o reverendo Hernandes Dias Lopes, né? Será que vai dar certo? Será que ele vai? Será que você faz parte da igreja dele? Né? Vou chamar, nada contra, né, esses irmãos. Pelo contrário, têm feito um bom trabalho. Mas você não é parte, você que está na internet, apenas pela internet, você não é membro da igreja deles. Não haveria forma de dinâmica para eles fazerem isso. Por quê? Porque você precisa de uma membresia local, de um lugar onde você vai congregar, caminhar, amar, se dedicar, receber amor e dar amor. Vai errar com as pessoas vão errar com você, mas isso faz parte do forjar do nosso caráter, da nossa personalidade, do nosso viver diário, da nossa comunhão com os irmãos. É notório, né, Sérgio, que as pessoas antigas tinham essa necessidade maior ainda de congregar, né, Sérgio? O Sérgio comentou que tanto a dona Yolanda que está aqui hoje, quanto o seu pai, tinham e viam, né, na igreja funcionando online, a necessidade de estar junto, de congregar, e sentiam falta da igreja presencial. É verdade. Mas isso não deve ser só nos antigos, nas pessoas mais idosas, mas isso deve ser também em nós, em nosso coração, em nossa vida. Para que em nome do Senhor Jesus Cristo, esses sacramentos sejam realizados no amor e na graça do Senhor Jesus. A pregação do Evangelho, da palavra do Evangelho, os sacramentos, batismo, Santa Ceia, mas a exortação. O batismo é reconhecido como a marca da membresia da igreja, na comunidade de Cristo, por aqueles que estavam até fora da igreja. Quando você é batizado numa igreja, você fala assim, já fui batizado. É muito comum as pessoas convidarem para o batismo, né? Eu vou me batizar, eu vou me batizar. E outro colega fala, olha que bênção, você vai se batizar, que bom. Né, e convida as pessoas para esse ato tão bonito.
Para definir as marcas da igreja, devemos admitir que a igreja tem uma forma visível e que ela é organizada aqui nessa terra como uma sociedade observável. Mas também ela é uma igreja celestial também. E ela tem a sua forma terrena e a sua forma espiritual. Ah, porque a igreja sou eu, é você, é verdade. Existe a forma da igreja de forma espiritual, a forma celestial. Por exemplo, como a santidade em Cristo, desde antes da fundação do mundo. Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, fala assim, olha, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, em amor, nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Existe essa igreja que já foi escolhida antes da fundação do mundo, e que ela é celestial, somos nós como pessoas sim. E que ela não se assemelha a esse reino, às coisas dessa terra. João 18:36, respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é aqui. Jesus está falando que, não está falando que a igreja não pertence a essa terra. Mas está falando que as coisas da igreja não são dessa terra. Apesar dela ter banco, prédio, escritura, CNPJ, mas o nós pregamos não é coisa dessa terra, pregamos as coisas espirituais, do reino de Deus. Na morada de Deus é edificada com a pedra viva. Aqui é Jesus Cristo, a pedra de esquina, rejeitada pelos construtores. E isso está lá em 1 Pedro 2:5. Também vós mesmos, como pedra que vivem, sois edificados na casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Há uma ação aqui espiritual que somos nós como povo de Deus. Nós fomos escolhidos. Nós fomos separados, edificados. Sim. Somente o Senhor conhece ela como infalível e como igreja de Deus. Mas também a Bíblia fala da igreja que pertence ao mundo, que está aqui nesse mundo. A igreja no mundo. Ela tem membros e oficiais. Os sacramentos são sinais externos da sua fé e esperança. E elas têm falsos crentes, falsos mestres. Como está lá em Romanos capítulo 2, versículo 28, porque não é judeu quem é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne. Por quê? Porque existiam falsos mestres. E esses falsos mestres deveriam ser expulsos dessa igreja. Os de fora, porém, Deus os julgará. Expulsai, pois, de dentro os malfeitores. 1 Coríntios 5:13. Meus amados, a igreja, ela é composta de pessoas. A igreja, ela tem bancos, tem estruturas, tem CNPJ, como eu já falei. Mas também a igreja, ela é terrena e espiritual. Na grande casa, há vasos de honra e vaso de desonra. Nós vamos olhar isso e encontrar pessoas assim. Como está lá em 2 Timóteo 2:20. Ora, uma grande casa, não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Para a desonra. Mas o que deve acontecer? Deve acontecer que nós, como o povo de Deus, somos aqueles que pregam e exaltam o nome do Senhor nosso Deus a todo tempo. Aqueles que são de honra, vamos honrar. Os que são de desonra, vamos deixar para o Senhor cuidar deles. Não somos nós que somos os justiceiros que jogam para fora, como o joio no meio do trigo. Não somos nós que vamos lá para arrancar, assim como os discípulos queriam arrancar, queriam fazer.
E o Senhor Jesus conta a parábola dizendo que o Senhor da seara irá vir para colher a colheita. E quando Ele fizer isso, Ele vai separar os joios dos trigos. Cabe nós a fazermos o quê? A continuarmos exaltando o nome do Senhor, olhando para Cristo firmemente, olhando para aquele que nos chamou e nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cabe nós continuarmos a olharmos a palavra e na palavra nos dedicarmos com amor, com lealdade e prontidão na graça e no amor do Senhor Jesus Cristo. Há aqueles que escreve João, que saíram de nós porque não eram dos nossos, que está lá em 1 João, capítulo 2, versículo 19. Eles saíram de nosso meio, entretanto, não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. Para que ficasse claro que nenhum deles eram dos nossos. Aqui é algo muito claro. Não fique triste quando alguém se desvia, mas olhe para o Senhor, continue firme. Clame ao Senhor Deus que esses volte, para mostrar que esse era do Senhor. Mas se não voltar também, esses não eram dos nossos. Porque se fosse dos nossos, esses não teriam saído. Nós não podemos negar que os aspectos visíveis nem os aspectos invisíveis da igreja. Limitar a igreja aos nossos aspectos visíveis, apagar a realidade da eleição feita por Deus, já que o Senhor conhece o próprio rebanho dado por Ele, pelo Pai, dado a Ele pelo Pai. Podemos dizer que a igreja invisível é a igreja como Deus a vê. Nós ouvimos a palavra e observamos as ações. Nós podemos ser enganados pela hipocrisia, pela falsidade das pessoas, pela falta de conhecimento da verdade, da verdadeira fé. Mas somente Deus conhece cada coração. Nós podemos observar e ver o que as pessoas estão vestindo, o que elas estão, a sua forma do rosto, mas nunca conhecer o coração dela. Porque o homem vê o quê? O homem vê o que está externo. Mas Deus vê o quê? O coração. O homem vê o exterior. O cabelo liso, cabelo branco, cabelo preto, cabelo vermelho, alguns, né? Cabelo grisalho, sem cabelo, né? Mas Deus vê o quê? Deus vê o coração. É interessante nós pensarmos sobre isso, porque muitos, à mercê dessa verdade, tratam de forma negligente a verdade do Senhor. Não, mas Deus vê o coração, a pessoa está com sinceridade. Não é assim. Não é dessa forma na prática do Evangelho. Porque muitas pessoas, ao empenho dessa verdade, fazem de forma negligente, ou fazem o que querem fazer para se aparecer, apenas dizendo que Deus vê o coração. É verdade. E essa deve ser, e é algo maravilhoso para a nossa vida, mas é algo muito mais sério do que nós pensamos. Se Deus vê o coração, devemos olhar a intenção do coração, a forma do coração, o que Deus está trazendo para fora do que está no coração daquela pessoa. E isso no Novo Testamento fica muito mais claro ainda, porque Jesus vai dizer, olha, se você olhar com os olhos impuros para uma mulher, você já adulterou com ela. Você não precisa mais cometer a prática do adultério. Você apenas pensar, você já cometeu adultério com ela. Se você, no teu coração, matar o teu irmão, você já assassinou ele. Percebe como que isso no Evangelho do Novo Testamento torna-se muito mais sério, muito mais complexo. O Supremo Concílio agora, nessa reunião que aconteceu, delineou que apenas o desejo homossexual já é pecado.
Apenas o desejo homossexual já é pecado. Deve ser exortado e disciplinado essa pessoa para que ela deixe e abandone o desejo homossexual. Por quê? Porque é pecado. O desejo é pecado. O Senhor Deus é quem julga o coração e os pensamentos. E por isso nenhum homem, nenhuma mulher, ninguém ficará e passará impune diante do Senhor. Mesmo se você não cometeu o ato. Mas se o desejo do teu coração for assim, você já cometeu o pecado diante do Senhor. A confissão de Westminster define a igreja como visível e invisível. Reconhece os dois aspectos, mas apresentando-as como igrejas distintas. A igreja invisível consiste de todo o número dos eleitos que foram e são ou serão reunidos em um corpo sob Cristo, o cabeça. No capítulo 25, primeiro ponto. A igreja visível consiste de todos aqueles ao redor do mundo que confessam a verdadeira religião e os seus filhos. No capítulo 15, agora no ponto 2. A clara diferença significa que nós podemos tratar apenas da igreja visível, que somos nós. A igreja invisível depende de quem? Não depende de nós, depende do Senhor Deus. É Ele que faz. Alguns que nós não consideramos como irmãos, serão ajuntados no reino do Senhor Jesus Cristo. Alguns que nós consideramos como irmãos, esses podem ser até joios no meio do trigo. A igreja está onde os santos estão, e onde eles cumprem o chamado que recebem de Cristo. Somos a igreja do Senhor, e somos aqui. A obra dos oficiais da igreja, portanto, não deve ser moldada de acordo com o sistema militar ou com a administração de uma empresa, como uma empresa. Aqui quem manda sou eu, porque eu sou o dono dessa empresa, a forma, o regimento. Não. Os oficiais são como técnicos. E os oficiais aqui, pastores, presbíteros, diáconos, que treinam, assistem e encorajam os santos a cumprir o chamado de Deus para a igreja nesse mundo. Aqueles que estão na frente, a liderança, deve ser aqueles que vão incentivar a igreja a cumprir o ministério dela nesse mundo. O chamado de Deus para a vida da igreja, o chamado de Deus para a vida de cada um de nós. Esse princípio corrige nossa presente situação nas duas formas. Os crentes são a igreja cheia do Espírito, realizando a sua obra no mundo, que cabe a nós a fazermos a tempo e a fora de tempo. As marcas da igreja, seja a pregação da palavra, seja a exaltação do Deus Todo-Poderoso na forma dos sacramentos, e seja corrigindo, exortando com a disciplina eclesiástica, que seja tudo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Fazendo a tempo e a fora de tempo, anunciando a verdade a todas as pessoas à nossa volta. Que em nome do Senhor Jesus, as marcas da nossa igreja, da Igreja Presbiteriana Maranata, onde nós nos reunimos, seja para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe em nome dele.